Meus irmãos, as crianças até 7 anos, elas podem ir para a salinha. O departamento infantil oferece esse recurso aos pais. Os demais, Gálatas nos espera. Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 31. Vamos abrir a palavra. Aviso aos pais, das crianças que serão batizadas, que é no fim da pregação que nós teremos esse momento, Então eles ficam ali sem saber direito o que vai acontecer, e depois a gente traz eles de supetão, Gálatas capítulo 4, do 21 ao 31. Último domingo do ano, irmãos. Não digo ao último sermão ou a última pregação, porque 31 estaremos aqui. Mas último domingo é muito simbólico. E o Senhor separou para nós assuntos importantíssimos para a nossa alma. Falaremos hoje sobre justificação pela fé. Ah, que diferente, pastor. Evangelho. Ah, não esperava. Mas é claro que o Evangelho ele é multifacetado. Nós trataremos ele hoje sobre outro ângulo muito rico, muito instrutivo, que tem tudo a ver com o sacramento que iremos aplicar ao final com as nossas crianças. Falaremos sobre aliança. É isso que o apóstolo Paulo trata nesse texto. Gálatas capítulo 4, verso 21 ao 31. Acompanhem a leitura, por favor. Prestem atenção. Tenham fé e esperança que Deus falará através desse trecho da palavra de Deus. Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvistes a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Qual é a nossa mãe? Qual é a nossa mãe? Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são muito mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Pedir ao Senhor, nesse momento, que fale no nosso coração, que nos ajude a entender a sua lei, a sua palavra, o seu evangelho e a sua aliança. Ore comigo. Pai bendito, muito obrigado pelo culto que o Senhor nos permite prestar. O último culto do ano, o último domingo. Nós somos gratos por chegar até aqui, Senhor. Se dependesse de nós, nós teríamos ficado pelo meio do caminho. Mas a tua graça persevera. E tu, como Pai bondoso, nos traz à mesa para alimentar a nossa alma. Fala conosco, Senhor, por graça, por misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Aliança. Aliança, Clinton. Cadê a sua? Eu já vi que é, volumosa. Símbolo pequeno, singelo, de coisas muito profundas. Sem entender conceitos como aliança, pacto ou até contrato, é muito difícil a gente entender a relação entre os homens. Pensando na relação mais importante, a do casamento, a aliança nos ajuda a entender muito. Eu não vou me estender nisso, porque eu creio que palavras românticas já foram utilizadas em demasia ontem,
Mas o casamento é uma aliança, envolve cooperação, envolve obrigações mútuas, envolve um acerto visando um fim comum. O casamento é uma aliança. Tantas outras relações também são relações de aliança ou de pacto. Há um teórico, muitos aqui talvez já tenham ouvido falar das suas ideias, Rousseau, que ele diz que todo indivíduo que nasce na sociedade, ele nasce debaixo de um contrato social. E ele adere a esse contrato automaticamente. Isso justifica-se para explicar porque a gente se submete às leis, a um contrato, a um pacto. As relações de consumo, as prestações de serviço, pactos, contratos. Membresia de igreja, irmãos. Interessante que ainda essa semana eu conversava com Letícia acerca disso. É um pacto entre vocês e essa comunidade, a liderança e vocês, o pastor e vocês. Existe uma relação de aliança que deve interferir inclusive na minha agenda. Esse foi o alvo da nossa reflexão. Pactos e alianças explicam muita coisa. Mas não só a relação entre os homens. Pactos e alianças são importantes para que a gente entenda até a nossa relação com Deus. É sobre isso que o texto fala. Porque talvez você diga: não, pastor, então agora vem o pastor presbiteriano falar sobre teologia do pacto. Bem, falarei, mas porque Paulo levantou a bola para que eu possa cortar. Na verdade, irmãos, se a gente não entender essa ideia de pactos e alianças, segundo está descrito aqui, a gente perde um pouco daquilo que é o Evangelho. Esse Evangelho que a gente vem vendo semana após semana, nas suas camadas, nas suas dimensões, no seu significado que é tão profundo e multifacetado, nós precisamos entender ele dentro da moldura pactual. Isso vai ser riqueza para as nossas almas, isso vai ser bênção para as nossas crianças, isso vai nos ajudar a entender aquilo que faremos ao final desse culto. Ouçamos então o que o texto tem a nos dizer, ouçamos a voz do apóstolo, porque na verdade aqui ele está coroando o seu argumento teológico. Deixa eu lembrar bem rápido da estrutura de Gálatas. É a última vez que eu faço isso no ano, prometo. Capítulo 1 e 2 de Gálatas, Paulo introduz com temas mais biográficos, mas já ali ele começa a sua defesa. Na saudação, ele começa com a sua defesa do Evangelho. Que carta preciosa! Mas o capítulo 3 e 4 é a parte mais robusta e mais densa do seu argumento. Ele faz teologia bíblica, teologia sistemática, teologia pastoral e prática, domingo passado. E para coroar todo esse argumento tão forte, ele termina usando então essas figuras aqui de aliança. Além de coroar, além de ser um ápice, ele também acaba mais uma vez desafiando os seus oponentes, os judaizantes, que estavam desvirtuando o seu ensino. Porque veja só o que ele faz aqui. Primeiro já tem um tom até irônico, Verso 21. Dizei-me vós, que quereis estar sobre a lei. Vocês ouviram a lei? Vocês que querem se submeter a lei, vocês sabem o que a lei fala? Já começa com uma certa ironia, E o que é que ele vai fazer aqui, irmãos? Ele vai pegar mais uma vez figuras muito caras aos judaizantes: Abraão, Sara, Agar. Ele vai usar inclusive uma técnica hermenêutica que era muito comum nos judeus do primeiro século, a alegoria. Enquanto reformados, nós temos muita restrição com isso, porque a alegoria ela pode pegar o texto bíblico e fazer com ele o que quiser. Por exemplo, Sansão, Davi e Golias. Davi pega 5 pedras e lança contra o gigante. A primeira pedra é a perseverança. A segunda, escolha. A alegoria é livre, ela faz o que quer com as histórias bíblicas. Paulo não faz isso aqui. Augusto Nicodemos vai dizer que, na verdade, mais propriamente, o que ele faz é uma tipologia, porque ele honra o fato histórico, mas ele dá uma aplicação, uma ilustração espiritual. Enfim, Paulo está falando na língua deles. Vocês não usam alegorias? Eu vou usar uma alegoria aqui. Eu vou usar Abraão, Agar e Sara para falar sobre o Evangelho para vocês. E ele pega um dos temas mais caros dos judaizantes, a ideia de aliança. Eles criam que tinham uma aliança com Deus. Eles
Eles criam que eram os filhos de Abraão. Paulo vai desafiar isso. Ele vai nos mostrar algumas verdades fundamentais sobre a aliança com Deus e sobre o Evangelho. Destacaremos 3 nesse texto. Primeira coisa, irmãos, é que a aliança das obras só produz escravidão. Verso 21 até o verso 25. Depois nós veremos que somente a aliança da graça produz salvação. Versos 26 a 28. E por fim, nós veremos que a relação entre as duas é de permanente tensão. Versos 29 a 31. Primeira verdade então desse texto sobre a aliança de Deus com os homens. A aliança das obras, ela só produz escravidão. Eu peço que a igreja me ajude nas leituras do verso 21 até o verso 25, a uma só voz. Dizei-me vós, fazer, agir, tomar a iniciativa, assumir as rédeas do nosso destino. O esforço será premiado. Esse é um discurso motivacional que pode ser muito útil em algumas áreas, mas no que diz respeito à vida espiritual, esse é um caminho muito perigoso. A ênfase nas obras é uma marca de uma aliança que não produz salvação, que só produz escravidão e morte. Paulo ele contrasta aqui duas alianças, e a primeira é a chamada aliança de Agar. Quem são esses personagens? Uma rápida contextualização aqui. Abraão, nosso pai da fé, lá em Gênesis, ele recebe a promessa que teria uma descendência. Só que sua esposa, Sarai, era avançada em dias. Ela nem crê nisso, ela ri. Acontece que eles recebem a promessa e os anos passam e passam e passam. Até que chega um momento que Sarai tem uma atitude, vamos dizer, astuta. Para nós, repulsivo, mas segundo a lei daquele tempo e os costumes do Oriente Antigo, aquilo era feito. Ela pega uma das suas servas, ela diz: Abraão, deite-se com ela, e o filho dela será meu, nosso descendente. Abraão consentiu com esse arranjo, ou com essa gambiarra, como nós diríamos. De alguma forma ele não quis mais esperar, ou talvez ele nem cresce, ele quis dar um jeitinho. O resultado na história é que aquela família é fragmentada, existem consequências terríveis ali, e aquele não era o filho da promessa. Deus faria um milagre. Mas aí Paulo vai usar essa figura e vai dizer: essa é a religião das obras. É quando o homem tenta dar um jeitinho, é quando o homem percebe a sua distância de Deus e nem percebe com tanta perícia assim, e ele tenta fazer alguma coisa. O texto é muito claro ao dizer que a descendência de Agar, da escrava, ela é uma descendência da carne. E a palavra da carne aqui tem muito significado. São coisas carnais, são atitudes humanas, é astúcia humana, é tentar conquistar o céu por mérito, por esforço, por nossa própria capacidade. É alcançar a bem-aventurança, a redenção, é corrigir o mundo, é redimir a alma com base no nosso aperfeiçoamento, com base na nossa capacidade. Veja só, irmãos, na religião das obras ou de Agar está incluído, de forma geral, todas as religiões.
elas seguem nesse movimento. Faça tais sacrifícios, abstenha-se desses alimentos, preste esse culto e você vai alcançar a salvação. Tem o seu padrão moral que você precisa alcançar. Mas veja, até mesmo sistemas seculares desse mundo, eles também seguiam por esses princípios e esse padrão. Obedeça esse comportamento, faça ou não faça isso, aperfeiçoe-se dessa forma, alcance méritos, pontos por esse procedimento, por esse comportamento, por esse discurso, e aí você alcançará a salvação. A religião de obras é muito popular. É interessante que o texto ainda vai dar uma provocada bem maior aqui, porque ele vai usar algumas figuras que certamente chocariam os judaizantes. Uma coisa é dizer que a religião de obras é coisa de Agar. No contexto aqui, até por questões étnicas, Agar representa os árabes. Os judeus talvez dissessem, não, é isso mesmo, realmente. Mas ele vai ser mais provocador aqui, quando ele diz no verso 25, ora, Agar, olha o que o texto vai dizer, é o Monte Sinai. Monte Sinai é coisa do povo hebreu, né? É onde foi dada a lei. Agar, escravidão. Vai ficar pior. Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão. Veja como isso não chega como um choque. O Monte Sinai e a lei procede de Deus. Jerusalém foi dada por Deus ao povo. O problema é o uso errado e equivocado de algo que foi dado por Deus. Jerusalém está em escravidão. O Monte Sinai, compreendido erroneamente como meio de salvação, também só produz escravidão. Esse é o pacto das obras. A nossa confissão de fé, ela vai trabalhar com um conceito parecido quando diz que o pacto das obras inicial foi dado pelo próprio Deus, assim como o Sinai, assim como Jerusalém. Quando Deus chama Adão e Eva e faz com ele um acerto pactual, ali é o início de um pacto de obras. Veja só, Adão era uma criatura, e como criatura ele não é diferente de nada desse mundo criado. O mar, com toda a sua fúria, ele só vai até o limite que Deus ordena. As feras do campo, elas trabalham segundo a natureza que Deus colocou nelas. Adão também é uma criatura, também é uma criação. Se ele obedece a Deus, é nada demais. Agora veja, numa moldura pactual, como é graça. Aquele texto lá no início de Gênesis. Me obedeça, e eu lhe darei bem-aventurança e vida eterna. Me obedeça e você vai ter comunhão comigo. É uma relação diferente. Não é a obediência fria, mecânica e natural que uma criatura deve ter. É uma relação de pacto, é uma relação de aliança. Mas junto com a promessa da bênção, se Adão fosse obediente, anexo, também veio os terríveis termos da maldição. Mas Adão, se você comer do fruto, se você quebrar o pacto das obras, você morrerá. E nós sabemos como essa história termina, né? Nossos primeiros pais, os nossos representantes, no lugar perfeito, sem tentações, não havia pecado ainda. Eles desobedeceram, eles quebraram a aliança, eles trouxeram sobre si maldição. Disso, duas coisas podem ser extraídas, irmãos. A primeira é que o pacto das obras, ele está incutido no coração de todos os homens, porque isso nos remete ao jardim. Essa ideia de tentar conquistar aceitação, merecimento e salvação pelas obras, isso está no coração, porque foi assim na primeira aliança do jardim. Nós temos ecos disso na alma. É por isso que as religiões aparecem. No entanto, se os nossos primeiros pais, em perfeição, em justiça, em santidade, num paraíso, não guardaram a lei, não cumpriram a sua parte, não conseguiram honrar os termos da aliança, e nós,
Pregadores do passado, eles diziam que nós estamos debaixo dos escombros do pacto da obra. As nossas melhores obras são manchadas com pecado. E é uma ilusão tentar alcançar a comunhão, tentar voltar ao jardim com base nesses cacos de vidro. É isso que nossas obras são. Aqui nós temos uma advertência muito importante nesse texto. Se você está na aliança de Agar, mesmo que seja com o Monte Sinai, mesmo que seja através da lei de Deus, mesmo que seja através da religião, da Bíblia, mas se você se move por obras, se você faz parte da Jerusalém carnal, você é escravo, você não é livre, você não vai conseguir agradar a Deus. Essa é uma palavra que primeiramente fala não àqueles que não têm religião e que vivem a sua vida desregrada. Essa é uma palavra aos religiosos que tentam merecer o céu, que tentam conquistar as bênçãos pelo seu esforço e pela sua santidade. Cuidado! Lutero dizia que a nossa briga principal não é contra aqueles que vivem em pecados manifestos, mas é contra aqueles que acalentam a ilusão que podem viver como anjos e obedecer todos os mandamentos. Eu diria que a briga principal é inclusive com o meu e o seu coração, que às vezes se engana assim. Estamos chegando no final do ano, é a última mensagem no livro de Gálatas. Se tem uma coisa que esse livro deve te ensinar e deve me ensinar, é que nós devemos ter cuidado com a religiosidade, com a Bíblia correta, diante da lei de Deus que é perfeita, diante do Monte Sinai. Nós podemos nos tornar escravos se seguirmos o caminho das obras. Que nesse ano de 2021, que toda a religião que você recebeu aqui te faça humilde, te faça dependente da graça de Deus, te faça reconhecer que as suas obras são impuras e que você precisa de um Salvador. É o caminho que se apresenta agora na segunda aliança mencionada no texto. Somente a aliança da graça produz salvação. Versos 26 até o verso 28. Eu peço a ajuda da igreja com essa leitura. Mas a Jerusalém lá de cima, não é que Paulo ele despreze a lei, ele não despreza Jerusalém, mas ele eleva a nossa visão. O caminho certo, a aliança correta, a aliança da promessa, a aliança da fé, ela olha para Jerusalém que vem do céu. Isso nos diz muito, irmãos. Isso nos diz da procedência celestial. Não é algo que eu faço, é algo que Deus faz. Não é algo que eu alcance, é algo que vem até mim. Não é algo da terra, não é algo dos homens, não é algo de técnica, não é algo de moralidade, é algo do céu, é algo maior e mais elevado. Não são as nossas obras que produzirão o Isaac que a gente tanto espera, é a fé na promessa celestial, é Deus que envia o descendente. Essa questão da promessa é tão forte que nós seremos chamados assim mais uma vez lá no verso 28 que termina esse trecho. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Essa é a característica do cristão. Nós nos movemos por promessa e por fé, e não por mérito e esforço pessoal. Acima de tudo é fé, acima de tudo é promessa. E veja que interessante, apelando para esses personagens bíblicos, Paulo também nos mostra que esse caminho alternativo da fé e da graça, ele vem lá do Antigo Testamento. Os patriarcas também passaram por ele. Não só isso, há uma profecia aqui no verso 27. Essa profecia do verso 27, porque está escrito alegra-te, ó estéril, é uma referência a Isaías 54, verso 1. Quando o povo de Deus está no cativeiro babilônico, está minguando, está triste, é tido como desamparado e estéril, não produz filhos.
E o Senhor traz uma profecia olhando para Sara e olhando para Cristo lá na frente e diz: vocês são a igreja de Deus, vocês pertencem a Cristo, vocês mesmo desamparados terão tantos filhos, vocês serão férteis e fecundos pela graça de Deus. Mas veja, olha o que Paulo está fazendo, ele está dizendo: Abraão pregava o Evangelho, os profetas pregaram o Evangelho, a história de Israel, exílio, Êxodo, tudo isso também pregava o Evangelho, porque tudo isso fala de uma outra aliança que não é a aliança das obras, é a aliança da graça. Onde começa a aliança da graça, irmãos? Não é no Novo Testamento, não é no choro da criança do Natal, é lá em Gênesis ainda, quando diante do fracasso da queda, das ruínas da aliança das obras, é prometido no jardim que um dia o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente só vem no Novo Testamento, mas desde ali o povo de Deus se moveu por promessa. A luta do Antigo Testamento toda é para que o povo não olhe para si, mas olhe para a promessa. Não confie no seu mérito, mas confie pela fé naquilo que Deus vai fazer. A lei, o Sinai foi dado nesse sentido. A lei mostra que eu não posso, a lei fecha as portas. Eu ouço o não de Deus para ouvir o sim de Deus na promessa, o sim de Deus no descendente, o sim de Deus no Evangelho. Essa é a aliança da graça. É Cristo que faz, é Ele que vem, é Ele que supre, é o Isaac, é o filho do milagre, que não nasce pelos recursos humanos. Igreja, nós somos férteis, nós crescemos por causa dessa promessa. A promessa de obras, ela não tinha um mediador, era Adão e Deus. Adão fracassou, mas o pacto da graça tem um mediador que é prometido em Gênesis 3,15, e a Escritura toda fala sobre ele. O Filho perfeito de Deus, que entrou nos escombros do pacto das obras, cumpriu perfeitamente aquele pacto e ergueu o troféu da bênção e nos deu, mas também suportou as maldições do pacto das obras que nós quebramos. Olhe só, esse pacto, o pacto da graça é o Evangelho. Ele fez tudo, Ele recebeu tudo, Ele nos deu tudo, e para que participemos dele nós não precisamos de obras mais. Ele já fez tudo, nós precisamos de fé e de arrependimento. Esse é o pacto da graça. Cristo fez tudo, o descendente foi gerado por fé. Creia e abandona as suas obras. Esse é o pacto da graça que vem lá do Antigo Testamento. Esse pacto está sendo anunciado hoje, mais uma vez. Por que a gente resiste a ele? Essa é uma pergunta que você deve se fazer mais uma vez. Por que insistir nas obras? Insistir na conquista pelo esforço, se tudo nos é dado em Cristo de graça? Por quê? Os homens sem Deus, eles ainda resistem ao Evangelho, porque eles confiam nas suas obras. Isso é um engano. Se você está aqui e ainda confia nas suas obras, que você acorde hoje, que você não vá para casa iludido, não vá para casa enganado. Talvez você esteja se comparando a outros homens e você se acha santo. Mas quando você estiver diante daquele que é totalmente santo, eu não quero nem imaginar a vergonha que vai ser nesse dia. O cristão, ele sente isso em medidas pequenas. Toda vez que ele estuda a lei, toda vez que o Espírito confronta, ele se envergonha pelo seu pecado. Imagine aquele que passou a vida toda confiando na sua justiça e se encontra diante do tribunal de Deus, nos escombros do pacto das obras. Mas você não precisa ficar aí. A Escritura nos diz que existe um vivo e novo caminho. Alguém já cumpriu as obras por você. Pare de tentar se salvar e creia no Salvador perfeito Jesus Cristo. Venha para a aliança da graça. As portas estão abertas. Arrependa-se e creia em Jesus. Você será salvo. A salvação não está longe. Ela veio até nós. É Natal. Foi ontem, mas é todo domingo Natal.
Mas há uma segunda pergunta ainda. E por que nós, cristãos, assim como os Gálatas, muitas vezes nos afastamos dessa aliança da graça e a gente volta para a aliança das obras, pelo menos na dinâmica, no mecanismo no coração? Por que a gente faz isso? A história de Abraão, de Sara e de Agar nos ajuda a entender isso também. Por que Agar simplesmente apareceu como uma alternativa para Abraão e para Sara? Porque eles se cansaram, eles perderam a esperança, eles quiseram agir, ficaram ansiosos e agoniados. A gente faz isso às vezes também. A gente olha e a gente quer crescer, a gente quer abandonar pecados, a gente quer ser mais vibrante no ministério, a gente quer ser marido e mulher melhor, queremos ser pais melhores, e às vezes a gente se cansa com os nossos pecados, e a gente desiste da promessa de Deus, e a gente tenta fazer com as nossas próprias forças, mas isso é escravidão. Não desista do Evangelho, não desista da fé, não desista da promessa, faça só o que Deus disse e confie nele. Confie na justiça de Cristo, não tente ser justo aos seus próprios olhos. Jardim, essa promessa que é mencionada aqui no texto de fertilidade, será que você não consegue ver na vida dessa igreja? Eu consigo, porque eu lembro quando essa igreja era 20, quando era uma oração no seminário. E sabe como Deus tem feito essa igreja crescer? Não é pelas obras, é pela graça, é pelo Evangelho que está sendo pregado. Só isso. Não tem técnica diferente, não tem recurso humano que se destaque, é Evangelho. E Deus tem feito, tem dado fertilidade, inclusive fertilidade também às famílias. Esse é o caminho, irmãos. Fechando esse ano, que essa verdade ela seja guardada no nosso coração. Esse é o caminho do Evangelho, da graça, da promessa e da fé. Até porque, andando para o final aqui, essas duas alianças elas não convivem bem juntas. Elas vivem em tensão permanente. Versos 29 a 31. Eu peço a ajuda da igreja uma última vez. Como, porém, o Velho Testamento às vezes tem algumas coisas que trazem incômodo ao coração. E esse é um dos momentos assim que eu confesso que dá um incômodo naquela narrativa. Agar ela foi colocada no meio daquela história de gaiata. Foi ideia de Sara, né? A sua senhora. Eu creio que ela nem teve muita opção. Mas depois que seu filho Ismael nasce, a relação fica conturbada, fica complicada. Olha, o caminho da carne nunca traz coisa boa, não. Ciúmes, né? Um certo desprezo que Agar tem, porque ela é o filho dela, o descendente. Isso gera uma tensão ali terrível na família, mas o desfecho ainda é mais triste. Porque finalmente, depois de muitos anos, a promessa chega e Isaac nasce por um milagre. Só que o texto de Gênesis vai dizer, de forma bem sutil assim, que Ismael olhava para Isaac e ria, e aquilo incomodou Sara. E Sara falou para o seu esposo: faça alguma coisa, meu filho, não estou gostando dessa situação não. Abraão, com peso no coração, ele mandou que fosse embora o seu filho Ismael e Agar. É uma história triste, né? Deus cuida deles dois. Já dou esse spoiler para você, se você não viu, para que seu coração não saia pesado. Mas é interessante que na explicação de Paulo a gente consegue entender um pouco do que aconteceu ali. Alguns intérpretes vão dizer que a tradução riso, ela não passa a força do que era aquele contexto.
Algumas traduções melhores talvez fosse zombaria, desprezo. E o contexto ele piora um pouco. Estima-se que quando Isaac nasceu, quando ele é um bebê, possivelmente Ismael tinha de 15 a 17 anos. Então imagine aquela situação: Ismael sempre foi o filho herdeiro, e agora chega a criança que vai roubar o seu posto, e ele tem esse sorriso de hostilidade nos seus lábios. Você conhece histórias de reis, histórias de dinastia que terminam em sangue. A semente estava plantada, e Paulo vai usar isso como alegoria para dizer que na relação entre esses dois irmãos ou meio-irmãos, que são as duas alianças que estão disponíveis a todos os homens, a relação também é de animosidade. Um dia, tudo que eu tinha e tudo que você tinha era religião de obras. A gente tentava agradar a Deus pelo nosso esforço. Talvez você não fosse tão religioso, mas tentava agradar o mundo, o seu coração, apaziguar a sua fome existencial com o seu esforço, a sua carreira, os seus títulos, a sua família. Tudo que a gente teve um dia, e tudo que os homens aí fora têm é religião de obras, religiosos ou não, se é que você me entende. O pacto das obras tinha um trono, ele se sentava ali, ele governava, ele era acariciado. Até que nós conhecemos o Evangelho e a gente conheceu a aliança da graça. E agora não é mais as obras que assentam-se no trono do nosso coração e que recebem a nossa afeição, é Cristo. O tempo que a gente gastava para falar de nós mesmos, agora nós usamos para falar de Cristo. O orgulho e a vaidade que era acalentada pelos nossos feitos, as nossas capacidades e a nossa religião, hoje é Cristo. A gente só fala de Cristo, a gente só estima Cristo. O irmão, meio-irmão anterior, ele vai reagir com hostilidade, ele vai perseguir o Evangelho da graça. Isso explica muita coisa. A maior oposição ao Evangelho, para o nosso espanto, e nem deveria ser, costuma ser da própria religião. Não foi assim com Cristo? Não foi assim que perseguiram os apóstolos? Esse não era o contexto medieval? O Evangelho costuma ser perseguido pelo seu meio-irmão, dizia John Stott, que é a religiosidade. Mas no nosso coração essa briga também acontece. É por isso que a gente tem que entender o que é dito aqui no final, no verso 30, usando até essa figura trágica: expulse o filho da escrava, expulse o legalismo do seu coração, expulse a confiança nas obras mortas, expulse os resquícios do pacto das obras, expulse. O que é que você tem lido que te faz confiar demais em você mesmo? Expulse. Quais são os rituais e as tradições que você ainda acalenta no seu coração, mas isso te distancia de Cristo, mas isso coloca névoa de orgulho? Expulse, não deixe conviver, não deixe que certos rituais façam parte da sua casa. Aquilo é veneno para a alma, e não se iluda. Não viverá de forma amistosa as alianças, elas vão brigar, elas vão se degladiar. Lembre de quem você é assim que termina o texto. Irmãos, não somos filhos da escrava, não estamos mais nos escombros do pacto das obras, nós somos libertos em Cristo. O que tem que ter proeminência na nossa vida, na nossa casa, é o Evangelho. É Ele que deve ser ouvido, é Ele que deve ser lido, é Ele que deve ser explicado e aplicado nas nossas vidas, é Ele que deve ser cultivado na nossa igreja, é Ele que deve ser honrado acima de tudo, o pacto, a promessa e a fé. Esses caminhos são excludentes. Para encerrar, eu quero falar nesse instante sobre uma das implicações então desse pacto das obras. Os nossos pais, os nossos irmãos do Antigo Testamento, os crentes verdadeiros do Antigo Testamento, não estavam debaixo do pacto das obras. Eles estavam na aliança da graça. Eles criam na promessa, eles esperavam por Cristo. Assim, veja a implicação:
quando eles circuncidavam os seus filhos, eles estavam dentro da mesma aliança que nós. Eles criam da mesma forma, mas eles abraçavam aquela promessa. Eles abraçavam a promessa que Deus faz aliança com famílias. Eles confiavam no Senhor. Eles não confiavam na fé dos seus filhos primariamente, eles confiavam no Deus que produz fé. Você é calvinista, irmão? Você crê nisso? Era assim na antiga aliança. E na nova aliança? Por que na nova aliança os nossos filhos ficaram de fora dessas promessas? Nós somos o povo da promessa. Nós não somos o povo da obra. Quando eu olho para o meu filho, eu não confio na educação que eu vou dar, apesar de me esforçar com Letícia. Eu não confio na moralidade que nós temos. Eu não confio na bondade do seu coração e no esforço moral dele. Eu confio na promessa, mesmo quando o dia nos frustra, mesmo quando nós notamos sementes de incredulidade. Eu confio na promessa de Deus. Nós somos o povo da promessa. Nós cremos no poder do Evangelho. E essa promessa não é só minha, não é só sua. No Pentecostes, Pedro deixa isso muito claro quando ele diz: a promessa é para vocês, mas a promessa é para os seus filhos, e a promessa é para tantos outros que ainda virão. A promessa é para os filhos. Os nossos filhos, eles fazem parte do pacto da graça. O que nós faremos aqui hoje com as famílias da igreja aqui, uma parte delas, né, é simplesmente confiar em Deus, é simplesmente se render e confessar, é com humildade e esperança dizer: Senhor, essa criança é tua, está aqui o meu filho, eu creio na promessa, eu não creio no meu esforço, eu vou me esforçar, mas eu confio no Senhor. Assim como os pais da antiga aliança, muito mais nós na nova aliança, em Cristo Jesus, onde tudo é maior, onde tudo é superior, nós não deixaremos os filhos de fora. Eles são filhos da promessa também.